Não é de todo ruim, só fez as escolhas erradas. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre o remake de Cemitério Maldito. Sim, esse remake que chega aí 30 anos depois da primeira adaptação para as telonas do livro mais aterrorizante e perturbador do Stephen King. Dependendo do seu interesse em conhecer mais sobre a história do Cemitério Maldito, eu recomendo que você confira o vídeo que eu fiz aqui em cima falando sobre algumas curiosidades do livro e do primeiro filme lá de 89. Além da história completa, claro. Isso vai ajudar você a entender por que o filme de 89, mesmo se você não gostou dele, é muito mais fiel e mais interessante do que esse remake. Contar uma história popular como essa não é muito fácil não, viu? E parece que as mudanças drásticas têm sido um recurso que o cinema tem usado ultimamente bastante. Um caso recente que funcionou muito bem é Suspiria. Se você assiste a versão original e o remake, você nem parece que tá vendo o mesmo filme. E se você quiser tirar a dúvida, eu tenho o vídeo dos dois aqui no card. No caso de Suspiria, são dois filmes muito bons, cada um do seu jeito. Aqui a coisa já fica um pouquinho diferente, porque o remake acabou deixando de ser uma história que fala sobre luto e a forma como uma pessoa lida com a morte para virar simplesmente um filme de morto-vivo matando geral. E quem não viu o primeiro filme ou não leu o livro tem muito mais chance de gostar de achar esse filme interessante, porque ele não é ruim, mas ele não é Cemitério Maldito raiz mesmo, entendeu? Bom, antes da gente começar a se aprofundar mais sobre Cemitério Maldito, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like para eu saber e comenta aí, você já viu Cemitério Maldito de 89 e o de 2019? Você já leu o livro? O que você acha? Qual que você gosta mais? Me conta tudo aí nos comentários pra gente conversar, beleza? É inevitável quando sai um remake a gente não comparar com a obra anterior, certo? Pois é, e no caso do Cemitério Maldito, o filme novo acaba levando a pior pelo simples motivo de não ter entendido exatamente o core da história original do livro. Na obra original, o Stephen King usa o sobrenatural como uma alegoria também para falar sobre o tema principal do livro, que é a morte. O sobrenatural não é o principal, tanto que a morte mais tenebrosa e mais feia do filme, que é a da Zelda, era uma morte de uma doença natural. O que quer dizer pra gente que uma morte horrível não precisa ser necessariamente sobrenatural. As mortes naturais, elas podem ser tão terríveis quanto qualquer uma outra. Com o entendimento da história original, o primeiro filme também leva vantagem porque ele conseguiu ressaltar pra gente os pontos essenciais da narrativa. Como, por exemplo, a segunda morte do Gage, quando o pai hesita e acaba matando o menino com a injeção, ou toda a evolução do luto do Louis, que quando ele tentava corrigir uma coisa, ele só ia piorando a situação. E nada disso você encontra no remake. A história do filme novo, ela vai muito bem até a hora da morte da Ellie, que aliás é uma cena muito porca e muito feia, sem contar que não tem uma gotinha de sangue. A menina, ela é enterrada totalmente intacta, enquanto no livro, o Gage, que é o menino que morreria aí originalmente no acidente de caminhão, tem uma morte muito mais aterrorizante. O Louis foi pegar ele quase 100 metros de distância do caminhão que atropelou. Outro ponto relacionado a essa morte é na hora que ele tá penteando a menina no banheiro e tem os clips. Aqueles clips na obra original, eles estão presos no pescoço do menino, que teve a cabeça arrancada na hora da morte. Você percebe que eu não tô comparando com o filme anterior, mas com a obra original? Apesar de tudo isso, o maior problema do Cemitério Maldito de 2019 é que em vez de girar em torno da recusa do Louis em aceitar a morte, ele transforma a Ellie numa máquina de matar, como eu falei. Lembra do original? O Louis ressuscita o Churchill na esperança de agradar a filha dele e dá merda. Mesmo assim, ele decide depois ressuscitar o Gage, o que acaba resultando aí na morte da Rachel. E é nessa hora que ele tem a oportunidade de aceitar finalmente que a morte é o que é e não adianta fazer nada para trazer aquela pessoa que você ama de volta. O que ele faz? Enterra a mulher no tal do cemitério e acaba selando aí o destino dele. Percebe o rumo de tragédia que a história toma? Enquanto isso, no remake, a única decisão relevante e importante que ele toma é enterrar a Ellie. A partir daí, ela é a grande responsável pelo resto das mortes. E aí, com todas as consequências disso, aquele sentimento de luto, de tristeza e da perda acabou se dissipando totalmente. E o filme acaba virando um terror desses genéricos quase esquecível. Mas bem produzido, vamos combinar. Eu me desapontei um pouco com o resultado desse filme, mas eu não fico preocupado não, porque a gente vai ter sempre a versão de 89 e o livro quando a gente quiser ver duas boas representações dessa história. Então, sem crise. Pontos levantados, vamos dar uma olhada na história? O filme começa mostrando pra gente uma cena que rolou depois do final do filme. A gente tem uma casa pegando fogo de um lado da rua, a câmera passando por cima, depois um carro abandonado com a porta aberta e mancha de sangue no vidro e uma pegada de sangue também até dentro de uma outra casa que a gente não sabe exatamente qual é. E aí
corta para os dias atuais, que é antes desses eventos. A gente tem a família do Louis, a Rachel, a Ellie e o Gage chegando na casa nova aí que eles compraram na beira da estrada, bem barulhenta, assim como no primeiro filme. E diferente da primeira versão, aqui a gente entrou e já se acomodou em casa, nada de cemitério apresentado. Pula para a rotina do Dr. Louis no hospital, que ele veio trabalhar, nada além de atender gripes e línguas inchadas. Enquanto isso, em casa, a Rachel e a Ellie estão no quintal e aí elas veem uma procissão de crianças usando máscaras de animais entrando pela floresta. Eles estão levando um cachorrinho naqueles carrinhos de pedreiro, sabe? A Rachel, como a gente já sabe do filme anterior e do livro, ela não lida muito bem com a morte e chama a filha de volta pra dentro. Enquanto a menina assiste desenho em casa, a mãe vai desempacotar mais algumas coisas, só que a Ellie não aguenta e sai pra dar uma conferida no que tá rolando. Ela segue pra dentro da floresta, não encontra as crianças, mas acaba encontrando aí o cemitério de animais. No fundo do cemitério tem uma parede de galhos que ela vai tentar subir. Quando ela tá na metade do caminho, ela escuta alguém: "Ô, sai daí!" E é o vizinho, o Judd. Ela se apavora, pisa em falso, é picada por uma abelha e cai no chão. Ele tira o ferrão da perna dela e se apresenta. Ele conta que ali é o cemitério de animais, como a gente já sabe. Mostra o lugar onde o cachorro dele foi enterrado, que aqui chama Biff e não Spot. E diferente do original, aqui não há menção sobre as mortes dos animais na estrada. Ele só diz que aquele cemitério existe há muito tempo, por isso que tem muitos animais. E que as máscaras de animais são parte de um ritual que aquela região tem há bastante tempo também. A Rachel surge aí no meio da conversa, pega a filha e volta pra casa. À noite, a Ellie e os pais têm uma conversa sobre morte. O médico fala que é natural morrer, que os gatos e os cachorros eles morrem mais rápido mesmo por conta do metabolismo e que uma hora ou outra eles voltam pra terra. A mãe diz: volta pra terra, mas a alma vai pro céu e continua olhando por você. Ele fala: há controvérsias aí. Os pais eles não se entendem muito sobre o assunto morte. O Louis tenta tranquilizar a Ellie dizendo que eles ainda vão viver por muito tempo. Ela pergunta: e o Gage? A mãe fala: o Gage é só uma criança, ele vai viver muito ainda. Ela fala: mas a sua irmã também não era uma criança quando ela morreu? E aí a gente rola o primeiro flashback da Zelda, que nesse filme é uma criança de verdade e não um homem maquiado. A gente vê a Rachel cuidando da irmã, levando comida e tal, e o estado bem feio que a irmã tá. Na volta desse flashback, a Rachel diz que ela não quer conversar sobre morte com os filhos. E o pai diz que tem que conversar para preparar, porque é uma coisa natural. Não há consenso aí. No dia seguinte, a rotina do hospital tá parada até que o Louis decide sair para almoçar. Quando ele vai sair, chega um caso de um cara que foi atropelado por um caminhão, por um carro, e ele precisa de ajuda. O cara tá com a cara toda deformada. É o Pascal. Além da cara, ele tá todo quebrado mesmo, porque o atropelamento foi feio. A intenção aqui tá melhor do que o filme original, mas a maquiagem tá muito porca. Você consegue ver a aplicação em cima da pele do menino. Não é legal. Como no original, ele morre também e volta pra dizer que o Louis tá lascado e que ele não deve passar pela barreira, que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Quando o Louis volta pra casa, ele conversa com a Rachel sobre o caso, explica: o tal de Pascal morreu, ele me chamou pelo meu nome e ele falou umas coisas que eu não consegui entender. A mulher meio que, ele, não, deixa pra lá. Ele minimiza. No dia seguinte, a Ellie vai levar os biscoitos pro Judd. Sim, o relacionamento deles aqui é muito mais desenvolvido do que no primeiro filme. E lá ela vê uma foto da mulher falecida dele, a Norma, e diz que ela deve estar lá no céu olhando por ele. O velho pergunta: é mesmo? Você acredita nisso? Ela fala: acredito. E aí ela aproveita para chamar o velho para jantar na casa dela. Ele aceita. E lá ele conhece o Churchill, né, que é o gato da família, e eles falam minimamente aí sobre o cemitério de animais. Ele faz parte do terreno do Louis, aquela área e mais uma outra área bem maior também. De madrugada, o Louis acorda do nada, escutando uma voz, e quando ele olha, ele vê o Pascal, que conduz ele até o cemitério de animais e diz que aquele solo é ácido. O Louis fica meio sem entender e acaba acordando do nada com o Gage em cima dele. Ele acha que foi um sonho, mas quando ele vai levantar, ele vê os pés dele sujos de lama. Halloween chegou e as crianças vão sair para pedir doces. Quando tá todo mundo pronto para sair, o Judd chama lá o Louis para ver uma coisa. O Louis vai e ele encontra o Churchill morto na beirada da estrada. Ele foi atropelado por um caminhão. O Louis decide não contar pros filhos e o velho fala: pode ir lá pedir seus doces, na volta à noite a gente enterra o gato e vê o que faz. Anoitece, o Louis conta pra Rachel sobre a morte do gato. Ela fala: não vamos contar que ele morreu, fala que fugiu, sei lá, inventa qualquer história. O cara não concorda, mas é isso que vai acontecer. Rola mais um flashback com a Rachel e a Zelda. A Zelda diz pra ela que ela quer
vê a irmã na mesma situação dela, a menina fica apavorada e vai passar comida por um elevadorzinho, né, que eles usam para transportar para o segundo andar. Ouve barulhos de passos no teto da casa, de repente um barulho muito forte. A irmã se jogou, né, caiu dentro do elevador e aparece toda quebrada olhando pra ela. É uma morte bem diferente do original e não tem muito a ver, né? Quem vai passar por dentro do elevador e se matar? Eu acho que foi uma cena muito mais pra dar susto mesmo. Uma coisa que é comum nos dois filmes é o sentimento de culpa que a Rachel fica pela morte da irmã. Só que aqui ela não sai num misto de riso e choro de nervoso. Ela só fica apavorada mesmo. O Luis tenta recompor a mulher e diz pra ela que ele vai enterrar o gato junto com o Judd. Os dois seguem até o cemitério de animais. O velho pergunta pra ele se ele ama a filha. Ele fala, claro que eu amo. E a sua filha amava o gato? Ele fala, mais do que tudo. Ele fala, então não vamos enterrar aqui. Eu vou levar pra você pra um lugar especial. Eles sobem a barreira que não era pra ser passada. E aí o caminho até lá é bem legal, viu? Eu só acho um pouco exagerado os trovões, os raios e as coisas. Não precisava ser tão macabro. Tira até um pouco da nossa crença, entende? Mas enfim, lá no topo desse lugar, o velho sugere que o cara faça um buraco, enterre o gato e coloque algumas pedras em cima, seguindo o mesmo padrão dos outros túmulos, aparentemente, que estão ali. O cara faz isso e pergunta, o que a gente está fazendo aqui? O velho fala, enterrando o gato. Só isso? Só isso. De manhã o Luis e a Rachel vão contar pra Ellie sobre o sumiço do gato e ela fala, não, ele não sumiu não, ele tava aí na janela à noite. Aí o cara vai andando até a janela pra olhar e aí tem uma coisa engraçada que é mais uma sacadinha. Tem um móvel embaixo da janela e o nome dela é Ellie, tem um letreiro e um dos L's tá derrubado, ou seja, fica Eli, mentira, que é exatamente o que tá rolando aqui nesse quarto, né? O pai tá lá olhando pela janela, ela fala, o Churchill tá ali no armário. Ele abre e não é que o gato tá lá mesmo? Tá bem diferente, com uma cara meio satanás mesmo. E aí ele fica meio confuso e vai falar com o vizinho. Ele fala, Jed, o gato não tava morto? Ele fala, tava. Eu não falei que não tava. Ele falou, tá, mas e aí como é que isso acontece? Ele, ó, a vida acontece muito além do seu cérebro racional. Existem coisas que acontecem antes de mim e de você. Enfim, começa a dar uma filosofada lá sobre vida e morte. E aí ele fala que aquele espaço onde eles foram, ele é capaz de trazer vida. Aquele solo pedregoso esconde segredos. Ele fala também que agora o Churchill não é mais o gato da Ellie, é o gato dele. O Luis vai até em casa e dá uma pesquisada na internet e ele descobre que um ex-soldado do Vietnã e um touro e mais alguns outros casos aí de ressurreição misteriosa aconteceu. E o pior, tudo aconteceu bem ali, naquele espaço onde ele comprou. Ele tá meio confuso, ainda não entendeu direito o que tá rolando. Enquanto isso, no quarto da Ellie, ela tá lá penteando o gato, de repente ela dá um puxão, o gato se estressa, arranha ela e foge. Vou te falar que aqui em casa, viu, eu seria arranhado por muito menos. E também do jeito que ela penteou esses gatos, melhor deixar descabelado, viu? Na hora de dormir, ela pede pro Luis manter a porta fechada porque ela não quer o Churchill mais ali no quarto. Ela tá meio com medo, porque o gato não tá igual ele era antes. Ele atende o pedido da filha e depois vai até o quarto, aí quando o clima tá esquentando lá, com a Rachel, o gato sobe na cama com um passarinho vivo, todo ensanguentado, e ele começa a comer lá. Os dois se assustam, baita corta clima, o Luis pega o gato pra levar pra fora do quarto, ele corre pro porão, o Luis vai até o porão pra dar uma olhada e ele vê uma porta aberta, um batente. E aí quando ele olha pro outro lado, ele vê o Pascal, que leva ele até o cemitério de animais. E lá ele diz que aquele solo é ácido e que a destruição dele e da família tá próxima. Enquanto isso, a Rachel tá lá no quarto limpando a cama e tirando o sangue do passarinho. Ela escuta passos no teto, igualzinho na época da irmã, e ela vai até o banheiro, abre o espelho e ela tem a visão do elevador de comida que ela tinha lá na infância. De repente, quando ela vai olhar por dentro, a irmã cai e ela acorda dessa alucinação, dessa visão que ela teve. As coisas não estão indo muito bem, né? O Luis vê a mulher meio perturbada com essas visões, ele propõe então que eles façam uma festa de aniversário pra Ellie, pra ver se dá uma acalmada aí nos ânimos. Eles vão chamar uma galera de Boston, reunir e dar uma arejada. No dia seguinte, a Ellie tá lá na sala desenhando, o pai pega alguns desenhos, gosta muito do que tá vendo, até que ele vê uma pessoa com a cabeça ensanguentada. Ele pergunta, o que é isso aqui? Ela fala, não foi eu que desenhei, foi o Gage. Ele vai até o quarto pra ver o filho e adivinha, o gato tá dentro do berço tocando terror. Ele tira o menino e vai até a casa do vizinho pra ver o que tá rolando. O velho pega um livro de lendas locais e começa a contar pra gente alguns mistérios daquela região. Ele fala sobre o cachorro dele, o Biff,
que ele enterrou nesse cemitério, que ele ficou conhecendo por um cara que contou pra ele. O cachorro voltou diferente, mas ele achou que o cachorro voltou ruim porque ele já era ruim, e que o gato ele voltaria bom por ser bom, mas ele se enganou. Ele conta também sobre o Edingo, que é uma entidade ali da região que espantou os primeiros moradores, que deixaram uma armadilha para que ninguém entrasse lá, mas que acabou não funcionando, como a gente percebeu. Essa armadilha, para quem não pegou, é aquela parede de galhos. O velho conclui aquela conversa dizendo que se arrepende muito de ter apresentado o cemitério pro Louis e fala: "Sometimes that is better." O Louis decide então matar o Churchill com uma injeção, mas chega na hora e ele desiste. Ele pega o gato então e leva pra estrada, pra um lugar bem longe, e deixa o bicho lá. Festa de aniversário da Ellie rolando, chega a hora deles brincarem de cabra cega, o pai coloca a venda, tá lá girando pra pegar as crianças, e a Ellie corre até a beirada da estrada. Enquanto ela tá se escondendo do pai, ela vê o Churchill voltando e fala: "Churchill!" Quando ela vai na direção do gato, o caminhão tá vindo em alta velocidade ao contrário. O Gage vê a irmã na rua, corre até a rua e o pai não viu a menina porque ela tá atrás de um arbusto agachada. Ele corre para salvar o Gage, consegue tirar o menino no último instante antes dele ser atropelado. O caminhoneiro freia com tudo, a carreta solta, descarrilha e vai até a menina, matando ela, sem uma gotinha de sangue sequer. Rola o enterro da menina, a Rachel fica muito mal, pega o Gage e decide passar uma temporada na casa dos pais dela, enquanto o Louis fica lá para resolver algumas coisas que ele tem para resolver. E sim, essas coisas que ele precisa resolver aí é enterrar a filha no bendito do solo fudido. Primeiro ele dopa o vizinho, depois ele vai até o cemitério, desenterra a menina e leva ela até o lugar onde ele enterrou o gato. Em paralelo, lá na casa dos avós, o Gage tem uma visão do Pascal e ele fica: "Pascal, Pascal, Pascal." A mãe pega ele no colo e ela lembra do nome e fala: "O que tá acontecendo? Não tem nada aí, meu filho." Aí o menino fala que o Pascal mandou eles voltarem pra casa. Voltada pra casa, o Louis tá lá numa boa, de repente a Ellie chega. E ele fica muito feliz por ver a filha. Ela tá um pouco estranha, mas aparentemente tá muito consciente. O legal dessa parte é a maquiagem. Ela tá com o rosto meio caído assim. Ele tá dando banho nela e ele começa a pentear ela. Ou família que é ruim de pentear, viu? Vai só soltando o cabelo e ele encontra os grampos atrás da cabeça dela. Ela pergunta: "O que foi, pai?" Ele fala: "Nada não, é só um elástico aqui." Depois do banho, ele coloca ela pra dormir e ela conta pra ele a memória que ela tem do caminhão vindo atropelar e de tudo ficar preto. Ela pergunta se ela morreu. Ele fala: "Não, filha, você tá aqui, você tá tudo bem." Ele fala: "Mamãe já sabe que eu voltei?" Ou seja, a pergunta da menina foi só retórica. Ela tá bem ligada que ela morreu e voltou. De manhã ela tá usando a mesma roupa que ela foi enterrada e começa a dançar e derrubar as coisas na sala, até que o pai fica muito irritado e pede pra ela parar. Lá na casa dos pais, a Rachel tenta falar com o Louis, mas não consegue. Então ela liga pro Judge e pede pra ela dar uma olhada no marido dela pra ver se tá tudo bem, porque ela tá com uma sensação que não tá muito boa. Ele vai até a casa do Louis, bate na porta, ele atende, coloca a mão no batente, ele vê a sujeira de terra não, e ele fala: "Se você fez alguma coisa de errado, ainda dá tempo de desfazer." O Louis fala: não, tá tudo bem, e volta pra dentro de casa. Na volta ele vê a menina na janela do segundo andar da casa e já viu que tá ferrado. Em paralelo, a Rachel tá voltando com um Gage de carro pra ver se dá uma força aí pro marido. Dentro de casa, o velho pega a arma que ele tem guardada na gaveta, vai até o segundo andar de casa, porque escuta um barulho de caminhada no teto, e quando ele volta, ele encontra o gato e a menina corta o tendão, fazendo com que ele caia da escada. No chão, ela diz pra ele que não existe céu, que a mulher dele tá ardendo no inferno porque ele negligenciou ela. Ele fala: "Mentira, você não sabe o que você tá dizendo." E quando ela levanta a máscara de animal que tá usando, é a cara da mulher dele, que diz pra ele que a menina tá sofrendo porque ele contou sobre o cemitério pro pai dela. A aparência volta a ser da Ellie e ela esfaqueia o velho, deixando ele morto lá no chão da sala. De volta em casa, Rachel abraça o marido e fica super feliz porque ele tá bem, só que ela nota que a bota dele tá suja de terra e a mão tá suja de sangue. E aí ela pergunta: "Tá tudo bem?" Ele diz: "Eu não tava preparado pra dizer adeus pra ela." Ela não entende muito bem até que a Ellie chega. A mulher fica apavorada em ver a filha morta de pé de novo, que abraça ela. A menina pergunta: "Mãe, você tá feliz de me ver?" Ela fez meio que sim, não, assim com a cabeça, muito nervosa. E o cara explica sobre o cemitério e os efeitos que ele tem sobre as vidas. A mulher afasta a menina, pega o bebê e vai pro quarto. A menina fala pro pai: "Ela não tá feliz em me ver aqui, né?" Ela: "Tudo bem, eu também não quero ela por aqui." E aí o Louis sobe atrás da Rachel pra contar pra ela o que rolou direito. Só que ela diz que as coisas não funcionam desse jeito, que as pessoas não voltam como antes, que isso é impossível. Eles veem então um pezinho andando por baixo da porta e o pai vai atrás da menina, ela despista ele,
cata uma faca, ela, e sobe pra pegar a mãe. A Rachel tá no quarto super nervosa com aquela situação que ela não tá sabendo lidar, até que ela tem uma nova visão, onde ela tá no lugar da Zelda toda retorcida. Ela fica super em pânico e a visão acaba quando a Ellie surge com uma faca em cima dela. O resultado desse enfrentamento entre as duas é a morte da Rachel, que consegue, antes de levar a punhalada final, passar o Gage pela janela do segundo andar pro marido que tá lá no térreo. Ele coloca o bebê no carro e fala pra ele não abrir pra ninguém, nem pra irmã. De volta em casa, ele encontra a mulher dele moribunda e ela fala, pelo amor de Deus, não me enterra naquele solo. E aí quando ele vai abraçar, ele toma uma paulada na cabeça e desmaia. A Ellie leva a mãe pra enterrar nesse cemitério, ela arrasta a mulher pela floresta pelos pés. E a gente tem o Louis acordando. Ele vai então em direção ao cemitério de animais e ele encontra a Ellie. E lá eles têm um confronto físico também. E aí quando ele tá lá levando a melhor em cima da menina, ele pega uma pá pra arrancar a cabeça dela, de repente ele é atravessado por um arame. Sim, a mulher dele, a Rachel, foi enterrada no cemitério, já tá de pé e já fez aí o favor de matar o Louis. Ele é arrastado então pelos pés até o cemitério, a gente corta pro dia seguinte, volta a família, os três, liderados aí pelo gato, que sobe em cima do capô do carro, e temos quem lá dentro ainda? Gage. Os três se aproximam do carro, a gente escuta um barulho de alarme e fim. Uma bela de uma brecha para uma sequência que eu tenho quase certeza que não vai rolar. Porque esse é um remake que a gente vive fácil sem. E com isso a gente encerra o nosso vídeo aí sobre Cemitério Maldito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve se você for novo por aqui e comenta aí se você já viu o filme novo, o filme velho, se você já leu o livro e qual é a sua obra do Stephen King preferida, beleza? Então é isso, agora eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até já.